Oi, meu nome é Julia Segantini Tartaglia. Hoje eu estou gravando um vídeo muito diferentão e eu só queria registrar, antes de tudo, que eu estou com uma mala cheia de livros. Tipo assim, eu vou tirando pra vocês verem a situação. Olha, tem livro aqui, tem livro aqui, tem mais livro aqui. E aqui, olha, se vocês olharem, desculpa, eu tô gritando que eu tô fazendo força. Tem mais livros. Então, assim, essa é a vida de uma leitora compulsiva. Era só isso. Obrigada. Não sei quem está assistindo esse vídeo, não sei que horas você está assistindo, mas eu espero que você esteja bem. Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer muito, porque o último vídeo teve uma repercussão que eu não imaginava que teria. Eu contava com 3 seguidores e, sei lá, no máximo umas 10 visualizações. E a gente bateu muito, tipo, muito. Então, obrigada por todo mundo que compartilhou, por todo mundo que assistiu até o final e por todo mundo que se inscreveu. Eu sinto algo muito bom vindo desse canal, muito bom vindo dessa experiência de poder gravar vídeos, editar vídeos e falar sobre o que eu gosto de fazer. Então, eu me sinto muito grata a todo mundo que compartilhou e que de alguma forma tem feito isso se tornar realidade. Além de tudo, eu também gostaria de agradecer as pessoas que me mandaram mensagem depois de assistir o vídeo, que mandaram sugestões, que compartilharam o que elas acharam, que elogiaram o trabalho. Realmente é um momento meio sensível pra mim, porque eu tô iniciando, então eu não sei muito bem o que eu posso fazer pra melhorar, ou de repente eu sei e aí eu tenho tentado aos poucos evoluir. Então, quando você manda uma mensagem, quando você apoia o seu amigo que tá naquele início meio incerto e meio confuso, você ajuda demais. Obrigada de verdade. E hoje nós vamos fazer uma trend que eu tenho visto há um tempo e eu achei muito legal, que é a tag 50%. E é um vídeo onde, resumidamente, eu falo sobre todos os livros que eu li no primeiro semestre de 2023. Nem todos estão aqui, porque eu tenho essa coisa, esse fenômeno de emprestar livro ou de pegar emprestado. Então, eu não vou poder mostrar a pilha inteira completa aqui. Enfim, eu espero que vocês gostem. Eu tô num cenário diferente hoje, que é uma varanda. Então, eu espero de verdade que o barulho da rua não afete muito o som, não afete a qualidade do vídeo. E vamos começar. Primeiro, eu gostaria de comentar uma coisa que eu tenho feito esse ano que tem me ajudado muito a organizar as minhas leituras. Eu tenho um caderno, não sei onde está. Achei. E nesse ano eu decidi fazer uma lista de leitura, porque eu sempre li bastante, mas eu não registrava. Então, às vezes tem livros que eu li, que às vezes eu nem lembro que eu li, mas eu li, mas eu não tenho registrado. Então, esse ano eu fiz uma lista de leituras. Inclusive, eu acho isso muito legal, eu indico pra todo mundo fazer. Aqui tem uma frase de efeito que é só pra, enfim. E aqui tem os livros, então, que foram lidos. E aí eu comecei a outra página mês passado. Então eu vou seguir a ordem dos livros que eu li. Se você reparar bem, tem algumas bolinhas. Eu organizei eles por cores, então todo mês tem uma corzinha, né? Então a gente vai pintando aqui. E se vocês repararem, ao lado das bolinhas tem esses asteriscos. E os asteriscos são, resumidamente, livros emprestados. Ao todo, aqui nós temos 10 livros emprestados, ou seja, tem 10 livros que eu não vou poder mostrar pessoalmente. Mas eu vou pôr imagem aí, então dá pra você ter uma noção do que é. Então, além da gente seguir a lista, uma outra coisa também que eu vou fazer hoje é não focar tanto na história dos livros ou no livro em si, e focar nas perguntas. Porque o que acontece? A tag 50%, resumidamente, se trata sobre algumas perguntas. Então, aqui essa inclusive é outra lista que são ideias de vídeo pra fazer. Próximos, não posso mostrar, spoiler. E aí aqui eu separei 12 perguntas que o pessoal normalmente faz. Se resume em algumas perguntas que o leitor faz pra si mesmo e fala sobre livros, então ele responde com livros. Então, por exemplo, a primeira pergunta é o melhor livro que você leu até agora. E aí eu vou poder falar sobre o livro, entendeu? Então, nem todos eu vou poder citar aqui, eu vou comentar. Não vou contar tanto da história, porque eu tenho vontade de fazer, no final do ano, uma reprise de todos os livros que eu li e avaliar quais foram os melhores e os piores. Mas eu vou dar uma contextualizada e aí eu acho que dá pra gente entender um pouquinho e depois eu vou responder as perguntas. Então vamos lá, vamos seguir a nossa lista.
Então, olá, de novo, bem-vindo ao vídeo, bem-vindo a mais um conteúdo gerado nesse canal, oficialmente. Como o objetivo do vídeo não é falar sobre eles, mas sim contextualizar um pouquinho das minhas leituras desse ano, eu decidi, resumidamente, só mostrar quais são os livros e colocar aqui, de repente, o que não tiver físico, e depois a gente começa a responder aí os tópicos que eu separei. O primeiro livro desse ano é O Canto Mais Escuro da Floresta. Esse livro aqui é da Holly Black. Ele traz aquele universo mais férico e mágico. Confesso que eu esperava mais do livro, não foi um livro que eu achei tão bom assim, mas ele é bom. O segundo livro é A Vida Invisível, de Age LaRue. Eu acho que esse livro é um dos mais bonitos que eu tenho na minha estante. Esse livro, ele foi tão transformador pra mim, que eu inclusive falei sobre ele num trabalho de escola. A gente precisava elaborar uma resenha crítica. E aí eu falei sobre esse livro aqui e sobre todas as reflexões que ele me trouxe. Muito bom. Muito bom. Inclusive eu recomendo pra todo mundo que quer ler um livro assim, bem distópico, aquela coisa bem tipo, meu Deus, nunca tinha pensado em como seria a minha vida assim, sabe? O próximo livro eu não tenho aqui, eu peguei emprestado, que é Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jack. E esse livro ele tem uma coisa mais suspense, mais investigação, mas ao mesmo tempo ele também traz esse ar ensino médio, sabe? Aquela coisa meio juvenil, meio iniciante, meio incerta. Então não é exatamente uma investigação. Mas resumidamente, a personagem principal, ela busca entender mais sobre o assassinato que aconteceu na cidade dela há um certo tempo. E aí ela faz esse o objetivo principal dela e ela tenta descobrir então o que foi que aconteceu realmente naquele assassinato. O próximo livro me traumatizou, é Dias Perfeitos da Rafa Mundes. Eu não tenho aqui também porque eu peguei emprestado. Inclusive, graças a Deus, eu peguei emprestado porque eu não ia aguentar ter ele na minha estante. É um livro que ele não é ruim, tipo, no geral, é que eu não gostei da história, então eu não posso falar muito bem aqui porque se eu falar alguma coisa, eu provavelmente vou acabar com a experiência de leitura de alguém que tá lendo ou que quer ler, então enfim. Mas eu particularmente não gostei muito porque o autor ele traz muito essa coisa de psicopatia, sabe? O protagonista ele é psicopata, então o autor ele narra muitos pensamentos dele, tudo que ele pensa enquanto ele faz as coisas. A gente vê isso no livro, a gente lê isso, então eu não gostei, eu achei meio coisa, passei mal, eu fiquei enjoada, eu desisti do livro uma vez, continuei porque era pequeno, enfim, não gostei. O próximo livro, ainda de janeiro, é A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Esse livro, eu já vi bastante gente falando que ele é meio genérico, tipo assim, em tese, o que ele defende, o que ele traz, todo mundo meio que já espera. Mas eu acho que eu recomendaria muito esse livro para pessoas ansiosas, pessoas que se preocupam muito com o futuro, sabe? E o livro ele é bem legal, ele te traz, como eu disse, reflexões muito legais sobre o quanto as nossas escolhas afetam o nosso futuro, mas ao mesmo tempo sobre quanto a gente pode mudar e fazer diferente quando a gente se esforça, quando a gente realmente quer. Depois tem um outro livro que me enganou bastante, que foi A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Não sei. Esse livro aqui você lê achando que você tá entendendo uma coisa, mas no final ele chega pra te mostrar que você na verdade é meio burro. Na verdade, acho que todo mundo que já leu esse livro se sente meio burro. Não sei, eu me senti meio burra. Eu achei que eu sabia o que tá acontecendo, mas eu não sabia nada. O próximo e o último de janeiro é O Oceano Entre Nós, da Tairi Maffi. Eu já tinha lido outros livros dela, inclusive eram livros da série do Estilhaço, acho que a grande maioria já conhece, porque é uma série daqui famosa. Essa série, ela é muito distópica, né? Então ela conta sobre um universo muito escasso, sobre um mundo em que as pessoas morrem porque faltam recursos, sobre um mundo em que muitas pessoas se aproveitam das outras, enfim, que o mundo tá realmente no finalzinho. E O Oceano Entre Nós me surpreendeu porque ele é escrito pela mesma autora que escreve essa série, só que ele tem muito mais, assim, amor e tranquilidade, sabe? Eu achei muito legal porque a Tairi Maffi, ela expressa muito o que ela passou sobre a experiência dela no país agora onde ela mora, dentro desse livro. Então a personagem principal é uma garota persa, ela sofre muito preconceito por conta disso, por ter uma origem diferente. E aí chega o ensino médio, que, enfim, o livro se passa no ensino médio, e é muito legal porque ela acaba se envolvendo com um cara que é um pouquinho mais velho, mas é da escola, que é muito fofo. Em fevereiro eu só li 3 livros, em contrapartida em janeiro eu li 7. Tem umas coisas que é meio desproporcionais, mas tudo bem. Tudo que eu sei sobre o amor, da Dolly Alderton. Esse livro aqui, ele é bem famoso na gringa, agora ele também veio pro Brasil, então ele tá bem famoso também. As pessoas têm gostado bastante dele, têm uma experiência muito positiva com ele, mas eu não tive, eu particularmente não gostei muito da história, eu achei que foi meio... sei lá.
como o título diz, é tudo que eu sei sobre amor, então ela conta todas as experiências que ela já teve com relacionamentos. Mas ao mesmo tempo eu também acho que ela faz muita besteira. E aí eu não gostei muito de ver as besteiras que ela fazia, sabe? Mas acho que uma coisa interessante desse livro é que ela grava bastante como foi crescer. Então, muito do crescimento dela como pessoa tá registrado ali, sabe? Tipo, como ela no início da escola, como foi depois que ela cresceu, começou a trabalhar e agora morava sozinha. Mas o livro como um todo, eu não sei se eu gostei tanto a ponto de indicar para outras pessoas. O próximo livro de fevereiro foi Em Uma Viagem, foi muito bom também isso, porque além de ser um romance bem água com açúcar, ser aquela coisa bem tranquila, foi um livro bem assim de férias, sabe? Então eu gostei bastante, foi um momento gostoso para ler ele. É Como Sobreviver à Realeza. Esse livro, ele resumidamente trata sobre uma garota que tem uma irmã, e essa irmã tá noiva do príncipe de algum lugar que eu não lembro o nome. E aí, durante o livro, ela retrata muito a dificuldade que ela tem de aceitar esse relacionamento, mas não como algo que ela tem preconceito, algo do tipo. Porque ela gosta do príncipe, ela gosta da família do príncipe, ela tá ok com isso. A questão é a influência que esse relacionamento tem sobre a vida dela. Então, aos poucos, os holofotes começam a chegar, as pessoas começam a entrevistar ela, e enfim, ela fica muito confusa porque afinal de contas a vida dela muda de uma hora para outra por conta da irmã. Então, esse livro ele trata muito sobre como ela tem que ser inserida meio que à força nesse mundo da realeza, nessa coisa mais assim, princesas, príncipes, você tem que andar desse jeito, roupa chique, como você tem que se portar. É tipo uma versão de Escola de Princesas da Barbie, só que um pouquinho mais literária e um pouquinho mais elaborada porque tem muito personagem. E o último de fevereiro é o famoso É Assim Que Começa, que é a continuação de É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Eu li o primeiro livro, acho que foi tipo em outubro ou novembro de 2021, ou seja, foi no 9º ano. É Assim Que Começa, resumidamente, a continuação desse livro. É a forma como a história se desenrola e ao mesmo tempo se encerra. Então, eu gostei, de certa forma, é aquele final que a gente esperava. A autora traz um final feliz para os personagens, mas eu preciso comentar que os personagens que entraram nesse livro, na minha opinião, foram que salvaram o livro. Porque senão ia ser só aquela coisa de, ai, agora estamos livres para sermos felizes do jeito que queremos. E aí eles se casam, e aí é isso. No meio tem mais nada no livro. Então, eu gostei bastante dos personagens que entraram aqui e das temáticas que a autora colocou junto. Acho que isso salvou a história com toda certeza. Aí nós vamos para março. O primeiro livro de março é Uma Segunda Chance, também da Colleen Hoover. Esse daqui é um romance muito legal, porque ele não foca tanto no romance em si, mas sim sobre o relacionamento de mãe e filha. Ele, resumidamente, trata sobre uma mãe que quer muito chegar, quer muito conhecer a filha dela, só que ela não pode porque existem muitas barreiras para isso. E o relacionamento que existe aqui dentro desse romance faz com que ela esteja mais próxima da filha. Então, foi um romance diferente. E aí nós vamos para a Rup Kaur, que são esses 3 livros aqui dela. Resumidamente, eles trazem reflexões muito legais que a gente não para pra pensar. Foram livros que abriram a minha mente para muitas coisas que eu tava passando no momento e eu gostei bastante. Muito bom. O próximo livro eu não tenho pessoalmente, que é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Inclusive, eu quero ler mais livros dela, porque eu sinto que Pessoas Normais foi muito... sei lá, tipo, acho que foi muito pouco pra julgar a autora e falar que ela não é boa, sabe? Embora tenha algumas coisas que ela faz que me irritam, do tipo não colocar travessão antes de iniciar uma fala, no geral eu gostei da escrita dela e eu tenho vontade de ler aquele livro dela que é Belo Mundo Onde Você Está. Eu acho ele muito bonito e ele parece ser bom. Mas enfim. O próximo é Daisy Mason, que eu também não tenho aqui físico. Esse livro, eu não vou falar que ele é ruim, porque o livro em si é bom, mas o final dele foi muito ruim, então eu prefiro não falar sobre. O próximo é Cheat, da Holly Black também. Inclusive, eu fiquei muito feliz de ler mais um livro dela e dessa vez poder falar que é bom. Porque esse livro aqui, ele é de uma série nova dela. Já tá até lançada, mas eu não comprei os outros. E eu gostei muito porque ele é capa dura. Holly Black nunca decepciona quando se trata de capas. Foi aquela imersão gostosa no mundo féerico, né? Escrita da Holly Black de novo. Gostei bastante. Diferentemente de O Canto Mais Escuro da Floresta, esse foi um livro que não foi ruim. Depois nós temos Daqui a 5 Anos, da Rebecca Serle. Eu já falei sobre esse livro aqui. Inclusive, é muito legal poder falar isso, já falei sobre esse livro. Ele é um dos meus preferidos, então acho que não tem muito o que falar sobre. Mas é uma história muito legal, muito emocionante, que eu indico pra todo mundo que quer chorar um pouquinho. Normalmente ninguém quer, mas dá vontade de só falar assim, lê. Lê.
O próximo é Textos para Ir Demais para Ser Lidos Rapidamente, Onde Dorme o Amor. Esse livro aqui também é muito bom. Os livros do Igor Pires, sem querer parecer puxando saco nem nada, eles nunca decepcionam. E esse livro eu acho que eu li no momento que eu precisava muito ler. Então foi, ó, muito bom. Depois nós temos Quando Eu Te Vejo, da Holly Miller. Esse livro também é muito legal, porque ele é um romance que tem um final muito diferente. Tipo, não é aquela coisa assim, aí o mocinho ficou com a mocinha e eles foram felizes pra sempre. Não, na verdade é totalmente contrário. Eu não posso falar porque vai dar spoiler, mas a história é muito diferente, é muito emocionante. Eu não sei se eu falei isso, mas agora nós já estamos em maio. Depois de Quando Te Vejo, eu li A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ele é um livro que você lê e você se pergunta, caramba, será que eu estou vivendo errado? Será que eu tenho feito o que eu devo fazer em vida? Será que eu estou cumprindo o meu propósito? Será? Será que eu sou quem deveria ser? Será que eu estou vivendo? Será que eu mereço estar viva? Enfim, é muito doido. Ele resumidamente trata sobre a experiência de uma médica formada na USP trabalhando com cuidados paliativos. É muito transformador, é um livro que muda mentes. Inclusive, eu tenho vontade de falar só sobre ele em um vídeo, porque ele merece muitos holofotes e é um livro que todo mundo tem que ler, de verdade, sem exagero nenhum. Porque ele trata sobre coisas que muitas vezes a gente não pensa, mas a gente tem que pensar, porque se a gente não pensar agora, provavelmente a gente vai pensar lá na frente, no momento onde provavelmente já vai ser tarde demais. O próximo é Se Não Fosse Você, da Colleen Hoover. Também é muito legal porque ele quebra um pouco dessa coisa de romance, e ele trata muito mais sobre relacionamento familiar. Ele trata sobre o relacionamento de mãe e filha, uma coisa mais quebrada. Eu me estressei muito no livro lendo ele, porque de verdade, você fica revoltada com a falta de comunicação entre a mãe e a filha. Tipo, você sabe o que tá acontecendo, você sabe que se elas sentarem pra conversar, elas resolvem isso rapidamente, mas elas não fazem isso. Então, o livro inteiro, ele roda e não sai do lugar. É um livro que, assim, se você quiser morrer de raiva, socar, ficar com ódio, leia ele. Ó, o próximo livro é um paradidático. Então eu não vou me dar o trabalho de falar, mas é Renascido da Dor, do Marcelo Cunha. Eu não li esse livro por livre e espontânea vontade. Eu fui ler ele na quarta-feira, eu tinha uma avaliação na quinta de manhã pra falar sobre esse livro. E, enfim, eu fui terminar esse livro tipo, quase 1h da manhã e... eu não sei, tem coisas desse livro que eu não entendi. Não entendi porque eu estava com sono, não entendi porque provavelmente eu tinha que ter prestado mais atenção na história. Mas, resumidamente, trata sobre um cara que sofre um acidente e ele fica tetraplégico, e aí ele não vê mais razão, mais sentido pra vida dele. Ele começa a fazer arte, ele começa a ver arte na vida dele, apesar da condição física dele. Então é bem legal você ver que ele se levanta, e ele cria esperança, e ele vai, e ele faz, e é muito legal. Mas assim, sei lá, não é um livro que eu falaria, nossa, lê esse aqui porque é bom. Não, até porque eu li ele por obrigação, então fica uma coisa meio... mas, tá bom. E agora nós oficialmente entramos nas leituras de junho. Uhul! O primeiro livro de junho foi O Pequeno Príncipe, Antoine de Saint-Exupéry. Não sei se fala da forma mais chique que você puder falar. Eu já tinha lido várias citações desse livro por pessoas diferentes e eu tinha muita vontade de ler ele, porque eu sinto que esse livro ele é tipo uma espécie de rito de passagem, sabe? Você tem que começar a sua vida literária ao menos tendo lido O Pequeno Príncipe. Eu acabei enxergando coisas que eu provavelmente não teria enxergado antes. Então foi muito bom, a experiência foi muito boa e... é O Pequeno Príncipe, né? O que eu vou falar de Pequeno Príncipe? É tipo, ótimo, perfeito. O segundo livro de junho foi Mulherzinhas, Boas Esposas. Esse livro aqui eu demorei um tempão pra ler, inclusive eu ganhei ele em julho do ano passado. É um livro que, sendo bem sincero, eu só li porque eu ganhei. Tipo, se eu não tivesse ganhado, talvez não teria lido, porque, embora eu goste de clássicos, eu também tenho um certo preconceito, né? Porque, afinal de contas, é uma literatura muito mais coloquial, mais rica, então você fica com aquele receio de ler, de gostar ou não, de ficar travado ou não. Mas, no geral, foi muito bom, eu gostei bastante da história, me identifiquei, dei risada, amei os personagens, enfim, muito bom. Inclusive, traz aquela tristeza, né? Fala, poxa, acabou. É legal. Leiam. O próximo livro de junho é A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro. Esse livro aqui é da Amanda Lovelace, ou Lovelace, você escolhe como você quiser falar. Eu já li outros livros dela, inclusive eu tenho vontade de
fazer um vídeo especificamente pra falar sobre eles e poesia como um todo. E não são livros ruins, mas também não são livros muito bons. Tipo, cada um tem essa experiência, talvez você tenha gostado muito da leitura e tenha adorado e favoritado, enfim. Mas eu acho que são poesias um pouco rasas. Não sei, não tô generalizando porque o livro ele tem várias poesias, então tem poesias mais profundas que outras, mas eu não sei, eu gosto de poesia daquelas que a gente lê e se identifica, sabe? Mas eu não consegui ter esse momento, não consegui ter isso com esse livro. Foi um livro que eu li também em um dia, porque a escrita dela é muito rapidinha e, bom, é poesia, né? Então é muito pequeno também. E também é muito rápido, né? Mas foi aquela coisa meio, tipo, e aí, gostou dessa leitura? E por último, mas não menos importante, nós temos Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Eu já falei sobre esse livro aqui no primeiro vídeo do canal. De novo, é muito reconfortante poder falar assim, já falei sobre esse livro, clica aqui no link se você quiser ver mais. Mas também foi um livro que me surpreendeu bastante, porque é um clássico que você se identifica e você se encontra na história, sabe? Não porque, nossa, eu poderia ser esse personagem que tá morrendo. Não, mas porque te envolve, sabe? Você, tipo, é puxado pra aquele universo pra tentar entender o que tá acontecendo também. Então, você sente parte daquilo e eu gostei bastante. Agora nós vamos para a parte mais dinâmica do nosso vídeo, que são os tópicos e as perguntas do Tag 50%. Aqui nós temos, ao todo, 12 perguntas muito legais e interessantes sobre esses livros que eu apresentei aqui. Ao todo, então, eu li 27 livros nesse primeiro semestre de 2023. Bom, com toda certeza existem livros que eu gostei mais e menos, inclusive eu tentei falar um pouquinho sobre isso aqui. E agora a gente vai responder algumas perguntas relacionadas a isso. As perguntas que eu peguei aqui estão no blog Queria Estar Lendo. Bem legal, inclusive eu já li acho que outras 2 matérias desse blog, bem completinho. E eu achei essas perguntas bem interessantes, então agora nós vamos reproduzir neste vídeo. O primeiro é o melhor livro que você leu até agora. Pra ser bem sincera, eu acho que eu já falei sobre isso no outro vídeo, que eu tenho uma dificuldade meio grande de decidir e falar assim, foi esse aqui meu preferido. Então, pode ser que eu cite um ou mais. Mas acho que um dos melhores livros que eu li esse ano foi Onde Dorme o Amor, de textos cruéis demais para ser lidos rapidamente. Esse livro ele é muito transformador de várias formas diferentes, mas principalmente porque ele trata muito sobre amor. E não só sobre amor romântico, sabe? Mas sobre criar em nós esse olhar mais sensível pro amor que cerca a gente todos os dias, sabe? O amor dos nossos pais, o amor da nossa família como um todo, o amor que as pessoas acabam demonstrando pra gente e mesmo o amor que existe aqui dentro. Então, foi um livro que eu li e eu me identifiquei muito com todas as poesias, os textos e tudo, porque acho que foi um momento que eu precisava estar lendo. E, enfim, foi um dos melhores livros que eu li até agora. Tá, o próximo tópico é a melhor continuação que você leu até agora. Esse ano eu não tenho lido continuações nem séries, inclusive eu tenho evitado fazer isso, porque eu perdi muito tempo nos últimos 2 anos com séries, então eu li a Kotar, eu li Estilhaça-me, eu li O Povo do Ar, enfim. Não foram tantas séries assim, mas são livros que te tomam um pouco mais de tempo, porque você demora mais pra compreender o que eles estão falando, o que quer dizer, e enfim, sequências normalmente demoram um pouco mais. Mas até então, de continuação mesmo, eu li Mulherzinhas e é assim que começa. Pra ser bem sincera, eu acho que se eu tivesse que dizer qual que eu gostei mais, por incrível que pareça, foi Mulherzinhas, Boas Esposas, porque eu não sei, eu acho que tava mais apegada com os personagens e a Luísa, ela consegue trazer esse ar mais familiar pra dentro do livro, sabe? Então não são só personagens, aqui você se sente como se fosse parte da família. E eu lembro que, principalmente no final, eu dava risada, eu falava, meu Deus, não acredito que esse cara fez isso, não acredito que a Jo tomou essa decisão, sabe? Inclusive eu fiquei triste depois que eu terminei, porque não tem mais Mulherzinhas. E agora? O que vai acontecer? Mas assim, eu também gostei de Assim que Começa, foi bom. Só que eu acho que foi um livro muito mais pra encerrar a série de uma vez, e tipo assim, calma leitores, ficou tudo bem. Eu gostei da leitura, também foi uma leitura que me prendeu, também foi um livro que eu li, assim, durante uns 3, 4 dias. Inclusive tomei cuidado pra não acabar rápido demais e ficar sem livros pra ler, então eu fiquei tipo uns 4, 5 dias lendo ele, sendo que
No máximo em 2 eu poderia ter concluído. E eu gostei muito do universo, eu gosto muito do universo de Assim que Acaba, embora tenha, assim, personagens tóxicos. Bom, enfim, aquela coisa, né? Aquela retenção sempre com os personagens, mas ao mesmo tempo você fica feliz porque deu tudo certo pra eles. Então, sei lá, acho que eu gostei das duas, mas Mulherzinhas tá lá no topo. O terceiro tópico é o livro mais aguardado do segundo semestre. Pra ser sincera, eu não tenho muita certeza, não tô muito a par do que vai ser lançado ou não, e eu acredito que a pergunta seja mais ou menos nesse contexto, mas tem um livro que eu quero muito ler nesse segundo semestre, que é da Sally Rooney, porque a experiência que eu tive com Pessoas Normais não foi totalmente negativa, mas ao mesmo tempo eu acho que merece uma segunda chance para ser confirmada. Então, eu li Pessoas Normais, eu achei aquela coisa, mas eu acho que a Sally Rooney tem muito mais potencial para trazer algo diferente. E então eu quero ler Belo Mundo Onde Você Está, dela, que é muito famoso, e enfim, tirar minhas próprias conclusões e poder concluir se eu realmente gosto ou não da escrita da autora. O quarto tópico é o livro que mais te decepcionou. Eu acho que o livro que mais me decepcionou esse ano foi Onde Está Daisy Mason. Foi um livro que, assim, eu comecei com a maior expectativa do mundo. Onde é que ela foi parar? O que tá acontecendo? E aí você termina o livro e você fala, meu Deus, não acredito que foi isso. Esse tempo todo foi isso. E aí você chega no final do livro e você descobre que a menina foi... Enfim, leia. Leia pra você tirar suas próprias conclusões. Mas, assim, foi um livro que me decepcionou muito. Foi um livro que eu achei que tinha muito mais coisa pra contar, pra descobrir, enfim. E no final das contas, não acontece nada. O plot pra mim foi muito ruim, foi muito, sei lá, enfim. Li o livro à toa, fui tapeada. O livro que mais te surpreendeu. O livro que mais me surpreendeu esse ano, eu já falei sobre ele umas 2 vezes, é O Assassinato do Expresso do Oriente. Eu gostei muito, muito da história. Inclusive tem uma pergunta que eu vou ter que citar ele de novo, infelizmente. Mas me surpreendeu muito porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto da Agatha Christie, eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro, do universo, desse clássico, enfim. Mas eu gostei, inclusive é um dos meus favoritos agora. E ele é... ó, o tópico 6 é seu novo autor favorito. O 7º tópico é quedinha por personagem mais recente. Ó, pra ser bem sincera, já faz um tempo desde que eu leio livros, tipo, me apaixono ou fico muito encantada por algum personagem literário. Mas, se eu tiver que citar um aqui que, tipo, eu teria vontade de conhecer pessoalmente, de poder falar assim, ó, conhece esse cara aqui, é o Laurie. Eu não tô falando isso só porque ele é interpretado pelo Timothée Chalamet, sei lá o quê. Não tô falando só por conta disso, porque afinal de contas ele é bonito, né? Mas não é só por conta disso, mas eu gosto muito da forma como ele cresce no livro, né? E aí, esse relacionamento que ele tem com a Jo é muito engraçado, eu gosto dos diálogos dele. E mesmo quando as coisas dão meio que errado, e aí ele mistura as coisas, e a Jo não quer nada com ele daquele jeito, ainda assim é muito encantador, é muito fofinho, e eu gosto muito dele. Personagem favorito. Aí você me lasca, né? Porque como é que eu vou escolher, gente, personagem favorito? Eu acho que aí é meio complicado de dizer, porque... não sei, eu acho que eu não li nenhum livro assim a ponto de me ficar apaixonada por algum personagem, mas esse ano um livro que te fez chorar. Um livro que te deixou feliz. Eu acho que eu vou estar sendo um pouquinho contraditória agora, porque quando eu falei sobre continuação, eu dei a entender que eu não gostei tanto assim de Assim que Começa. Mas, pra ser bem sincera, eu gostei de ler esse livro. Eu fiquei feliz por ter concluído a história da Lily, gostei por ter finalmente visto um final feliz do casal. Foi uma experiência muito gostosa, sabe? Foi um livro que eu li, assim, bem rápido e entrei mesmo na história, então gostei bastante, me deixou muito feliz porque eu fiquei muito contente com o final. O penúltimo tópico é o livro mais bonito que você comprou. Sendo bem humilde, eu comprei bastante livro bonito esse ano. Mas eu gosto bastante da capa de Titi, porque ela é branquinha assim, aí tem essa borboleta. Eu gosto muito de borboleta, embora eu tenha medo. Mas eu também gosto da capa do Canto Mais Escuro da Floresta, da Holly Black. Como eu disse, ela arrebenta nas capas. Inclusive, olha só, Prisionia são da mesma autora. E gosto também porque tem uma borboleta e é toda uma coisa mais tipo vinheta, mas ao mesmo tempo saturação.
sei explicar, mas eu gosto muito dessas capas. O último tópico do vídeo é: quais livros você precisa ou quer muito ler no próximo semestre? Eu acho que se você prestou atenção no vídeo, você provavelmente já sabe, e não é Sally Rooney. Embora eu queira sim ler outro livro dela nesse próximo semestre, uma escritora que eu quero ler, que eu quero conhecer mais, que eu quero colecionar as obras, é a Agatha Christie, principalmente porque agora eu pesquisei e eu descobri que essa edição aqui da HarperCollins é uma coleção inteira que está sendo feita com todos os livros dela. E agora vai ter aquela ordem cronológica por conta das cores diferentes, né? Quem sabe, no próximo vídeo falando sobre as leituras do ano, pode ser que eu esteja falando sobre mais livros dela. Não sabemos. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido objetivo, porque pra mim ser objetiva é um objetivo. E acima de tudo que vocês tenham se interessado por algum desses livros. Eu percebi que eu não coloquei aqui nenhuma forma de contato, então eu vou estar deixando aqui o meu Instagram aqui embaixo. Se alguém quiser falar sobre esses livros, se alguém quiser perguntar sobre, o meu direct está aberto, pode perguntar, eu respondo. Talvez não muito rápido, mas eu respondo. Obrigada por ter ficado até aqui, obrigada por estar apoiando o canal e leia livros. Tchau!